Levítico 23, 9. Salvação falou ao tirado, dizendo: Salvação é a minha tradução para o nome de Deus, né, que Jeová, Jesus, por exemplo, significa Jeová é salvação, então eu peguei o nome de Jesus e falei, poxa, se Jeová é salvação, então eu vou lá onde tem Jeová, coloco salvação e os versículos começaram a ter mais sentido quando eu fiz isso. E tirado é Moisés, porque ele foi tirado da água, então a moça deu o nome dele de tirado. Isso tem outros encaixes que eu já falei em episódios anteriores. 10. Fale aos filhos do persistiu com o grande pastor, que é Israel, e diga a eles: quando vocês entrarem na terra que eu ponho para vocês e colherem a colheita dela, vocês então vão trazer o feixe do começo da colheita de vocês ao operador de purificação. Então, operador de purificação é a minha tradução da palavra sacerdote. Eu peguei o que a raiz do grego e a raiz do hebraico e eu transformei numa palavra só. E essa, de fato, é a função de sacerdote por várias religiões. E aqui, esse versículo, ao meu ver, ele tem também uma aplicação do fim dos dias. Tá? 11. E ele vai apresentar o feixe à face de salvação, para a satisfação de vocês. No dia seguinte da pausa, o operador de purificação vai apresentar ele. E ao meu ver, né, quando a gente vê que é para satisfação, geralmente é satisfação no sentido espiritual. Né? Obviamente, isso aqui é uma ilustração do que é a satisfação do, do, do sentido espiritual. Então, o que seria? O feixe do começo da colheita seria simbolicamente também, né, Jesus, que é o começo da colheita, ele é o primeiro. Né? Então, o que acontece? Você apresenta a ele a sua purificação para a satisfação de vocês. E vários rituais que acontecem em Levítico, todos eles apontam de alguma forma para o Cristo. Né? O bode do erro, né? que é o bode do pecado, e a ascensão, que é quando é inteiramente queimado, tudo aponta, todos os rituais apontam para a cruz de um ponto de vista ou de outro. No dia seguinte da pausa, o operador de purificação vai apresentar ele. Pausa é a tradução da palavra sábado, tá? Eh, por exemplo, no começo, quando nós vemos Deus fez a terra em 6 dias e descansou no sétimo, eu falo que esse descansou ele está errado, na verdade ele deu uma pausa no sétimo. E por que que eu posso falar isso? Porque quando nós vamos no grego, está escrito lá, né, e até a pronúncia da palavra, ela dá sentido que é fazer uma pausa. Para você ter ideia, a transliteração dela é P-A-U-A, paua. Então, é é de fato a pausa, tá? E por que isso? Porque também não tem outro encaixe com outras coisas. Por exemplo, se Deus precisa descansar é porque ele cansa. Se ele cansa, né? E, e nós vemos em versículos mais adiante que Deus não cochila, ele não dorme, ele não cansa dessa forma, tá? Então, sábado significa de fato pausa, mas sábado também significa o número 7, que também significa juramento. E quando nós vamos encaixando essas 3 palavras, né, no dia seguinte do juramento, né, qual que seria o verdadeiro juramento? O verdadeiro juramento é a cruz. Tá? Então, você vai vendo que você consegue pegar as palavras pausa, o número 7 e, e juramento e trocar elas intercaladamente, e o versículo continua tendo uma outra dimensão. Então, assim, é algo que nós perdemos no português por não usarmos a mesma palavra ou uma palavra bastante próxima para significar isso, mas que no idioma original do Antigo Testamento tem essa preciosidade por trás disso. 12. E vocês vão fazer no dia da apresentação de vocês o feixe, um cordeiro íntegro, filho do ano, para ascensão à salvação. E aquilo que eu falei, todos esses rituais, de alguma forma, eles conectam à cruz. Né? O João fala, né? Eis o cordeiro de Deus que tira o erro, o pecado do mundo, falando do Cristo. Tá?
E ascensão, né, é aquele ritual que os gregos traduzem como holocausto, né, nas traduções tradicionais vocês vão ver holocausto para isso aqui, que é quando é queimado inteiramente, né, e sobe a salvação. Então nós vemos a preciosidade e o quanto isso aponta para Cristo, até porque eu traduzo Jesus como salvação, né. E daí a ascensão, né, então tudo aqui, todos esses rituais, eles apontam para Jesus Cristo e a cruz. 13. E a oferta dele vai ser 2/10 de miolo de grão misturado no óleo. Combustão para a salvação, de cheiro de alívio. Agora, isso aqui é uma preciosidade gigantesca, tá? Primeiro que combustão tem aquela ligação com, por exemplo, aquele momento que você está em oração e você começa a sentir o foguinho queimar no coração, esse sentido, tá? E aquilo é combustão para a sua salvação. E aquilo te dá um alívio, tá? Então, tem essa outra ligação também. Porque o que acontece? Isso tudo que você faz, a reconhecer o filho, essas coisas, aquilo é combustão para a sua salvação. Tanto nesse sentido literal, quanto nesse sentido que eu falo, sentimental. E o derramamento dele vai ser vinho. Sim, e vinho tem uma ligação com a inspiração pura, o Espírito Santo. Então, quando você passa por esse processo tudo, você tem aquele derramar, aquele momento que você sente completo por conta daquela presença forte. Aquele é o derramamento do vinho. O vinho é simbólico, é ilustração de como funciona o Espírito Santo. Tá? Porque até mesmo o efeito que o vinho tem sobre a pessoa, ele é a manifestação mundial de como funciona o mundo espiritual. Aquele jeito aquilo que você sente quando você tem essa prática é a aplicação física de como funciona o mundo espiritual. Até por isso que muitas pessoas que têm o vício de beber, quando se apegam ao Salvador, salvação, eles deixam esse vício de lado. Por quê? Porque eles começam a fazer a forma espiritual deste vício, que é a versão boa deste vício, que eles começam a buscar o espírito, o derramar do espírito, da inspiração no coração delas, que é o verdadeiro vinho da vida. Então a pessoa ela troca a versão do mundo pela versão da inspiração do espírito. É por isso que as pessoas que buscam o Salvador, salvação, elas se desligam muitas vezes de bebidas alcoólicas. Tá? A quarta parte de uma medida. 14. E pão, e torrado, e grão fresco, vocês não vão consumir até o osso deste dia. Tá, isso aqui, na Septuaginta, que a Bíblia que os apóstolos leram, vai estar como o mesmo dia. Mas, ao analisar os pictogramas e tudo, o que me parece que seja é que o osso desse dia tem dois sentidos aqui. A parte dura e a parte clara, porque o osso é algo duro e algo claro. Então, na minha opinião, isso aqui é uma outra forma de dizer meio-dia ou a parte do dia onde há claridade, porque nós temos uma só palavra para duas coisas. O dia, enquanto luz, nós chamamos de dia, mas também as 24 horas nós chamamos de dia. Então, na minha opinião, ao analisar este encaixe, diante de outros lugares, ao meu ver, isso aqui é dia no sentido de aquela parte onde há luz. Porque tem outra forma que a Bíblia usa para se referir ao meio-dia, mas não tem outra forma que a Bíblia usa para demonstrar a claridade, o dia como enquanto claro. Então, na minha opinião, é isso, mas isso aqui é em aberto. E por que osso? Porque eu deixei de forma literal. É a mesma palavra que é usada, por exemplo, quando José fala para eles subirem os ossos dele do Egito, é essa palavra. E essa palavra ela se encaixa em versículos onde a pele está se formando, onde eu acho que foi em Jó, eu não lembro agora, onde ele começa a citar de como ele foi formado e tudo, e daí usa-se, né, os ligamentos, isso, então é claramente, literalmente a palavra osso. Agora, a minha dúvida era como ela se aplica ao dia, tá? Então eu deixei literal. Tá?
ficou poético, ficou literal, mas é literal. Então, né, eu não tentei inventar uma expressão aqui, eu simplesmente essa palavra é osso, eu só não identifiquei exatamente o que é o osso do dia. Até o trazer de vocês a aproximação do Salvador de vocês. Lembrando que essas coisas que vocês fazem, elas são para te aproximar do Salvador. Lembrando que Salvador é a minha tradução para a palavra Deus, por conta dos pictogramas demonstrarem isso, por conta dos pictogramas demonstrarem a cena de Cristo andando na água, na minha opinião, por ele estar salvando, por sempre que nosso coração está em apuros, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a palavra Deus, né? Animais, quando você resgata, quando você salva um animal, ele começa a te prestar uma adoração e ter um carinho por você, que dá um exemplo de como nós devemos ser com o Salvador. Então, eu não consigo, e vários outros motivos que estão no episódio 1. Então, na minha opinião, a tradução da palavra Deus é Salvador. E tem outros motivos também. Nós vemos que ela se encaixa muito perfeitamente, porque quando ela está lá, ela está sempre lembrando as pessoas de que Deus é Salvador. Então, no meio do versículo, você teria lá a palavra Deus, mas não, é Salvador, porque ele está de alguma forma, em tudo que ele está fazendo, o foco dele é salvar. Ele é Salvador e ele é salvação. Então isso fica muito, ao ter feito isso, eu comecei a ver que os versículos tomaram uma coerência maior, da qual parecia que faltava um certo temperinho no versículo. E é como se essas palavras, Salvador para Deus e salvação para Jeová, era como se eles fossem aquele temperinho que faltava nessa comida saborosa. É regra pelas épocas para as gerações de vocês, em todas as moradias de vocês. E ao meu ver, a nossa moradia é o nosso corpo. Obviamente aqui eles querem dizer casa, mas isso é no sentido ilustrativo aqui eles querem dizer casa. Mas isso aqui é uma regra para essas moradias, que nós devemos buscar o salvação com derramamento de vinho e dessa forma aqui. Tá? 15. E vocês vão contar para vocês do dia seguinte da pausa, que é o sábado, do dia do trazer de vocês o feixe da apresentação, 7 pausas completas elas vão ser. Até o dia seguinte da sétima pausa, vocês vão contar 50 dias. E vocês vão aproximar uma oferta nova para salvação. Aqui é a primeira instrução do dia de Pentecostes, tá? Das moradias de vocês, vocês vão trazer pão de apresentação. Lembrando que pão, ele é ligado a 2 coisas. Ele é ligado ao Cristo, que ele fala: "Esse é meu corpo, coma por mim", e também é ligado à palavra. Então, você usa a palavra para se apresentar ao Salvador. Então, assim, eu não vejo uma forma da qual você consegue buscar intimidade ao Salvador sem ser buscando, de fato, o que está escrito na Bíblia. O texto, ele revela isso de ponta a ponta. Tudo que você vê, pão, grão, coisa assim, tem tudo a ver com a palavra. E até mesmo o Cristo, né, quando ele reparte o pão, ele reparte o corpo dele e passa, né, os pedaços da Bíblia para você ir digerindo, né, que ele passa para os apóstolos passarem depois, né, que apóstolos significa enviados, né, ele repassa para os enviados repassarem depois. Então é coerente. Eles vão ser de 2/10 de miolo de grão. Azedados, eles vão ser assados, primeiros para a salvação. Aqui, ó. Você faz tudo isso para salvação. Então você vê o duplo sentido? E vocês vão aproximar sobre o pão 7 cordeiros íntegros, filhos do ano, e um touro, filho bovino, e 2 carneiros. Eles vão ser a ascensão para a salvação, e a oferta deles e os derramamentos deles, combustão de cheiro de alívio para a salvação. E vocês vão fazer um bode das cabras para erro, e 2 cordeiros, filhos do ano, para a refeição de carne de completudes. E o operador de purificação vai apresentá-los sobre o primeiro pão como apresentação à face de salvação.
sobre os 2 cordeiros. Puros eles vão ser para a salvação, para o operador de purificação. E vocês vão convocar no osso deste dia. Convocar é a tradução da palavra igreja, tá? A palavra igreja, ela não foi traduzida, ela está no grego sendo usada para o português, porque ela significa eclésia. Então acabou vindo para o português como igreja, mas ela não foi traduzida. Traduziram o texto todo, mas igreja deixaram de lado. Ao meu ver, na minha opinião, é para meio que dar a própria definição deles ao que de fato é a palavra. E ela significa simplesmente convocação, né? É convocar, é convocação. Então aqui seria, né, por lógica por falta da lógica da tradução do Novo Testamento, seria igrejar, e vocês vão igrejar no osso desse dia. Tá? Dá para entender o que seria, mas convocar tira você da esfera de que você precisa de um lugar específico. Não, qualquer lugar. Eu posso convocar as pessoas para participar disso aqui, por exemplo, né? Uma convocação pura vocês vão ter. Lembrando que pura é a real tradução da palavra santo, sagrado, puro, é a mesma coisa. Santo e sagrado foram palavras que elas foram contaminadas pelo viés cultural de o que é ser santo ou sagrado diante do ponto de vista católico romano. Tá? Então, assim, eu não recomendo usar a palavra santo ou sagrado, porque hoje ela carrega um, um significado por trás dela, do qual ela de fato não significa o que ela é. Por exemplo, imagens, né? Chamam imagens de santos, né? A imagem não é algo puro, tá? O que é puro é aquilo que Deus torna puro através da busca. Por isso que os apóstolos chamam as pessoas que estão na busca de puros. Agora, você falar que uma imagem é pura e que uma pessoa é pura é complicado, é oposto, tá? Até porque ele condena imagens. Então, é complicado usar a palavra santo, confunde diante da nossa cultura e de várias culturas ao redor do mundo. Uma convocação pura vocês vão ter. Nenhum trabalho de servidão vocês vão fazer. É regra pelas épocas em todas as moradias de vocês, para as gerações de vocês. E no colher de vocês, a colheita da terra de vocês, você não vai finalizar a ponta do seu campo ao seu colher, e a recolha da sua colheita você não vai recolher. Para o rebaixado e para o imigrante você vai soltar essas. Eu sou salvação, o salvador de vocês. Aqui, ó. Tá vendo como fica muito mais acolhedor e coerente, porque ele fala isso tudo, né? Aí se você vem aqui e coloca o que as traduções tradicionais colocam, né? Eu sou o Senhor seu Deus, fica, tá, fica uma coisa meio. Agora, quando você fala, eu sou salvação, o salvador de vocês, dá para você sentir o acolhimento por trás da palavra. E ele é acolhedor. Salvação, Salvador, Senhor Deus, ele é acolhedor a todo que busca ele. Tá? Isso é, isso até arrepia quando eu falo, tá? Porque eu conheço bem isso. Tá? 23. Salvação falou ao tirado, dizendo: Fale aos filhos do persistiu com o grande pastor, dizendo: No sétimo ciclo, no primeiro do ciclo, vai ser para vocês uma pausa, pensamento de alarme, convocação pura. Nenhum trabalho de servidão vocês vão fazer, e vocês vão aproximar combustão para a salvação. Lembrando que combustão é aquele gestinho, né, de oração. Aqui é a ilustração. A real combustão é o gestinho de oração, aquele foguinho que acende no coração. Salvação falou ao tirado, dizendo: Mas no 10 deste sétimo ciclo é dia dos revestimentos. Revestimentos é a minha tradução para a palavra expiação, que ao meu ver não deveríamos usar expiação ou propiciação, porque a palavra é usada como verbo revestir.
tá? Então, assim, você fica revestido pelo sangue, tá? A função daquilo é propiciar e expiar, sim, mas primeiro que ninguém usa essas duas outras palavras. Revestimos, nós temos noção do que significa revestir algo. Então é como se o sangue de Cristo te revestisse e você passasse a ter uma camada protetora. Então, isso é uma coisa que você vê ao decorrer do dia. Nós vemos várias superfícies revestidas servindo como proteção. Você não olha para uma superfície que está revestida e fala, ai, essa superfície está espiada. Ai, essa superfície está propiciada. E aquilo te lembra. Mas em várias formas nós vemos revestimentos. Tá? Cera no carro, verniz na madeira. Tá? Então é isso. É um revestimento, só que a nós, o sangue de Cristo. Então, e o sangue tem uma ligação com a palavra espírito também. Então, somos revestidos pela inspiração, pelo Espírito de Jesus, que significa salvação. Então, nós somos revestidos pelo Espírito, a inspiração de salvação, que também significa Yehovah. Então, nós vemos todo esse encaixe por trás da palavra revestimento e de traduzir o nome para a salvação sendo usado. Vamos lá, 27, né? Mas no 10 deste sétimo ciclo é dia dos revestimentos. Uma convocação pura vocês vão ter, e vocês vão rebaixar os seres de vocês, e vão aproximar combustão para a salvação. Nas outras traduções, aqui vocês, eu acho que vai estar oprimir. Vou até conferir aqui para nós. Afligir, humilhar-se, tá. É rebaixar. É quando você baixa a bola, né, você ajoelha, eu chamo de ajoelhar o coração, porque é você adotar uma postura de humildade. Os seres seria, em algumas traduções, essa palavra seres aqui seria a palavra alma. Então, rebaixar a alma de vocês, é no sentido de baixar, é nesse sentido mesmo, baixar a bola. Tipo, adota uma postura de humildade e aproxima a combustão para salvação. Lembrando, salvação no duplo sentido, para a sua salvação, para o salvação. E nenhum trabalho vocês vão fazer no osso deste dia, porque é dia de revestimentos, para fazer revestimento sobre vocês a face de salvação, o Salvador de vocês. Porque todo ser que não estiver rebaixado no osso deste dia, ele então vai ser decepado do povo dele. E decepado é uma palavra que na próxima versão do Bom Livro, eu vou alterar ela. Mas aqui eu ainda não encontrei algo que não estava sendo usado, que tinha um encaixe legal, tá? Então ficou decepado. Eu posso colocar aniquilado, alguma coisa assim, não sei. Mas por enquanto eu vou deixar decepado. 30. E todo ser que fizer qualquer trabalho no osso deste dia, eu então vou destruir aquele ser do meio do povo dele. Nenhum trabalho vocês vão fazer. É regra pelas épocas para as gerações de vocês, em todas as moradias de vocês. Ela é uma grande pausa para vocês, e vocês vão rebaixar os seres de vocês. No 9 do ciclo, ao anoitecer, do anoitecer até o anoitecer, vocês vão realizar a pausa de vocês.